irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Você está nos acompanhando nesta jornada muito importante e profunda pelo livro Libertação. Você está vendo atrás de mim esta obra na sua capa antiga. Muitas pessoas têm na prateleira, eu tenho um livro parecido com esse, não lembro o nome, mas eu lembro que tinha essas algemas. Então, é esse o livro que nós estamos estudando, capítulo por capítulo. E eu espero que você possa, neste programa, acompanhar com a gente o terceiro capítulo, Entendimento. Você vai ver que coisa linda agora, o André Luiz vai começar a contar para nós. Então, nós vamos agora para a nossa libertação aqui, na sala de leitura. Vamos lá? Diz André Luiz, neste capítulo, aquilo que agora a gente vai começar a ler e você vai anotando aí, tá bom? Vamos lá. O zimbório é o céu, não é? O céu estrelado, aos raios liriais, aos raios brilhantes como o lírio branquinho, né, da lua, espalhava em torno vibrações de beleza inexprimível, semeando esperança, alegria e consolo. Informado quanto aos objetivos que nos conduziriam à crosta, com escalas por uma colônia purgatorial de vasta expressão, aproveitei a hora amena para, junto da convivência do instrutor, tentando arrancar-lhe observações que vinham sempre revestidas de precioso ensinamento, fazer algumas perguntas, não é? E eu então, diz André, comentei, é admirável, aventurei dizer respeitosamente, é admirável pensar que se formam verdadeiras expedições em nossa esfera para atender a um simples caso de obsessão. E o meu orientador disse, os homens, André, falando com uma incerteza no olhar, como se ele trouxesse a alma presa a imagens fugidias do passado. Os homens não suspeitam a extensão dos cuidados que despertam em nosso círculo de ação. Somos todos eles e nós, corações imantados uns aos outros, na forja, naquela oficina que prepara as nossas benditas experiências. No romance evolutivo e redentor da humanidade, cada espírito possui um capítulo especial. Ternos e ríspidos laços de amor e ódio, simpatia ou repulsão nos acorrentam reciprocamente. As almas corporificadas na crosta conservam-se em passageiro sono, com esquecimento temporário quanto às atividades pregressas. Banham-se no estige. Vejam só, nós temos uma imagem para você ver como os antigos já tratavam do estige, para você ter uma ideia na ilustração de Gustave Doré. Vejam só. Esse é o rio Estige, um rio que no Vale do Hades, né, dos antigos, diz que o nosso instrutor, os homens banham-se neste rio, cujas águas lhe facultam, durante certo tempo, valiosa segurança para o retorno a oportunidades de elevação. Todavia, enquanto se mergulham em esquecimento benéfico, enquanto os homens voltam para a terra, não é? Demoramo-nos, por nossa vez, em abençoada vigília. Ficamos acordados aqui, prestando atenção no que está acontecendo. Os perigos que nos ameaçam, os entes amados, de agora ou de outra época, que o tempo consumiu desde muito, não nos deixam impassíveis, não nos deixam calmos, imperturbáveis, não, sossegados, não é? Os homens não se acham sozinhos nessa estreita jornada de provas salutares em que se confinam. A responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete a todos nós. Esclarecido com respeito à jovem senhora que nos cabia socorrer, André Luiz está contando, né? Nós tínhamos que ir para a terra para socorrer uma mulher, eu acrescentei, reverente, a enferma, a cuja assistência nós fomos admitidos, está, por exemplo, em seu passado espiritual? Perguntou André ao instrutor Gúbio. Ela faz parte das suas relações? E ele, humildemente, confirma, sim, ela está. Aliás,
Eu não fui designado para servir, no caso de Margarida, a moça, a doente que nos compele à breve expedição do momento, apenas porque ela houvesse sido minha filha em recuadas eras. Ela havia sido filha de Gúbio. Mas não foi só por isso que ele está ali para ajudá-la. Em cada problema de socorro, é imprescindível considerar as várias partes em jogo. Em virtude do enigma de obsessão que nos propomos resolver, somos levados a buscar todas as personalidades que compõem o quadro do serviço. Perseguidores e perseguidos se entrelaçam em cada processo de ajuda, em grande expressão numérica. Cada espírito é um elo importante em uma extensa região da corrente humana. Quanto mais crescemos em conhecimentos e aptidões, em amor e autoridade, maior é o âmbito de nossas ligações na esfera geral. Almas existem que se veem sob o interesse de milhões de outras almas. Enquanto os movimentos da vida se estendem harmoniosos sob os ascendentes do bem, as dificuldades não chegam a surgir. Contudo, quando a perturbação se estabelece, não é fácil desfazer obstáculos, porque nessas circunstâncias é indispensável que nós procedamos com absoluta imparcialidade, dando a cada um quanto lhe caiba. O homem terrestre, mormente, principalmente nos dias tormentosos, costuma ver somente o seu lado, mas, acima da justiça comum propriamente considerada, outros tribunais mais altos funcionam. Em razão disso, todos os casos de desarmonia espiritual na Terra movem aqui, do lado espiritual, extensa rede de servidores que passam a tratá-los sem inclinações pessoais, nas bases do amor que Jesus exemplificou. E nessas ocasiões, preparamo-nos a satisfazer todos os imperativos de trabalho salvacionista que a tarefa nos imponha ou proporcione, dentro das atividades que são conexas a esta busca de salvação. A essa altura, diz André, quando estávamos neste ponto da instrução, chegamos a um gracioso tempo. Neste doce recanto consagrado à materialização de entidades sublimes, olha só, um ambiente no plano espiritual onde espíritos muito elevados, que não poderiam vir com facilidade àquele nível vibratório, se materializam usando recursos dos próprios espíritos daquele nível. Vejam só que interessante. Ali, neste pequeno templo, a luz suave da noite calma, como que se fazia mais bonita. As vibrações constantes das preces aí emitidas por vários séculos tinham criado em torno da edificação, essa edificação que era prodigiosa, um clima de encantamento. Melodia celeste derramava-se assim sussurrante na surdina, e as flores delicadas da entrada, do átrio de entrada, pareciam corresponder aos sons cristalinos, variando no brilho e na cor, quase que imperceptivelmente. Eu trazia o coração opresso, apertado, como se a felicidade das últimas horas em que ouvira tão confortadoras e tão graves reflexões referentes à extensão do mundo e da vida me aproximasse da insignificância pessoal, da grandeza divina, e lágrimas tranquilas inundaram-me o rosto. O instrutor tomou a nossa frente e juntos penetramos o jardim que circundava o aprazível santuário. Alguns irmãos adiantaram-se acolhedores. Vieram, não é? Um deles, o instrutor Gama, que se encarregava dos serviços da casa, nos abraçou e disse com bondade: vocês chegaram na hora certa. Os doadores de fluidos sublimados encontram-se a postos. E a outra comissão já veio. Entramos então sem demora. Soube de imediato que outro grupo, constituído aliás por duas irmãs, ali se achavam com o objetivo de receber instruções de serviço para esferas mais baixas. Uma claridade
cariciosa, azul brilhante, banhava o largo recinto, adornado de flores níveas, semelhantes aos lírios que conhecemos na terra. Não houve tempo para conversações prévias. Eles estavam já sendo esperados, não é mesmo? Então, agora que nós estamos entendendo que eles vão estar recebendo instruções para o trabalho que vão fazer na terra, mas não só para tratar da filhinha querida, como o Gúbio estaria explicando, mas para atender todos os espíritos que estão envolvidos no processo obsessivo da Margarida. Nós também estamos sem tempo agora, nós vamos para o nosso intervalo e depois da nossa breve pausa, aí nós vamos voltar a este encontro no templo, em que entidades sublimes se materializam no plano espiritual mais denso, usando as energias doadas pelos espíritos que estão ali, oferecendo sua capacidade de plasmagem a que as entidades que chegam tomem forma. Que bacana. Então, mas daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Eu espero você, é rápido. Oi, nós já estamos aqui na nossa salinha de leitura para não perder tempo. Então, no bloco anterior nós vimos que André Luiz está, juntamente com Eloy e com Gúbio, chegando a um templo, a um lugar destinado a receberem comunicações de entidades sublimes que se materializam ali. Por quê? Porque o perispírito de lugares mais elevados é mais sutil e aquela região mais densa onde eles se encontravam exigiria que eles tivessem que fazer um longo trabalho de afinização. Como se tratava de uma chegada para entendimento rápido, não precisavam fazer isso. Eles tomavam emprestado de fornecedores de ectoplasmas ou de energias adequadas aquela energia para eles se plasmarem. Depois eles devolviam essa energia e voltavam para onde estavam. É isso que nós vamos ver agora. Acompanhe aí nosso slide que vem na continuidade da explicação. Diz André Luiz, olha só. Em seguida, as saudações ligeiras e cordiais, foi composto o conjunto de oração. Os doadores de energia radiante, médiuns de materialização em nosso plano, se alinhavam não muito distante em número de 20. Uma comovedora, emocionante partitura soou argentina. Argentina aqui é brilhante, de argentum, que é prata, é uma coisa preciosa, brilhante e leve, em um aposento próximo, predispondo-nos à meditação de ordem superior. E logo após a prece formosa e espontânea, pronunciada pelo responsável mais altamente categorizado na instituição, eis que a tribuna doméstica se ilumina. Esbranquiçada nuvem de substância leitosa brilhante, adensa-se, toma uma condensação maior em volta dessa tribuna. E pouco a pouco, desse bloco de neve translúcida, emerge a figura viva e respeitável de uma veneranda mulher. Vocês estão vendo aí, no projeto Imagem, a referência a essa materialização. Estão à esquerda os que estão para ouvi-la e à direita os que estão em oração doando as energias. E no centro, nesse bloco de luz branca, materializa-se essa veneranda mulher. Indizível serenidade lhe caracteriza o olhar simpático e o porte de Madonna antiga, repentinamente trazida à nossa frente. Ela nos cumprimenta com um gesto de bênção, como que nos endereçando a todos os raios da luz esmeraldina, a luz verde, que em forma de auréola lhe enfeitam a cabeça, saem da cabeça em que ela, ali naquele ambiente, plasma. As duas moças que formavam a comissão de serviço, que não era a nossa, que também estaria ali na reunião, avançaram em lágrimas discretas
e rojaram-se. Elas projetaram-se ao solo, como se elas ajoelhassem. Não é que elas rastejaram, não são cobras. Elas ajoelharam. Foram assim, baixinhas, e aproximando-se, disseram: Mãe querida, clamou uma delas, com uma tal inflexão de voz que nos cortava as fibras mais íntimas. Ajuda-me a falar-te. A saudade longamente reprimida é um fogo que consome o coração. Auxilia-me, não me deixes perder este doce e divino minuto. Apesar dos soluços de emoção que lhe vibravam no peito, ela continuou: abençoa-nos para a grande jornada. Há muito tempo aguardamos esta hora breve de reencontro contigo. Perdoa-nos, mãezinha, se insistimos tanto nessa rogativa. Contudo, sem tua proteção amorosa, como vencer os turbilhões do abismo? Desejando talvez justificar-se diante dos olhos maternos, ela acrescentava em pranto: de conformidade com as tuas amadas recomendações, além de nossas tarefas habituais na zona de serviço em que a tua bondade nos colocou, temos velado pelo paizinho, mergulhado nas sombras. Todavia, há 6 anos nós o buscamos em vão. Nos escapa a influência renovadora e se compraz na companhia de entidades que, por onde passam, vampirizam as criaturas. Não recebe a nossa atuação carinhosa, senão de forma em pensamentos vagos, de que ele se livra facilmente, e se nós multiplicamos providências salvacionistas, ele se comporta como um louco, gesticula a esmo, irado, colérico, grita blasfêmias e solicita a ajuda de seres viciados, a cujas radiações escuras ele se entrelaça, empurrando as nossas sugestões, afastando a nossa presença. Prefere o contato de entidades ignorantes e infelizes, detestando-nos a ternura. Nesse ponto, uma crise mais intensa de emotividade impediu a jovem de continuar. A nobre senhora, que havia descido da tribuna, erguendo as filhas e acolhendo-as nos braços, disse com um tom consolador na voz, sem lágrimas, apesar da sua visível melancolia: filhas amadas, o sol combate a treva todos os dias. Batalhemos contra o mal incessantemente até a vitória. Não se suponham sozinhas no conflito doloroso. Desculpemos o papai infinitamente e colaboremos para restituí-lo à terra firme da luz. Se o Cristo trabalha por nós desde o princípio dos séculos, sem que lhe possamos compreender a amplitude dos sacrifícios, que dizer das nossas obrigações de amparo e tolerância uns para com os outros? Cláudio se fez para sempre credor da nossa estima e gratidão, apesar do pavoroso crime oculto que o arrebatou às profundezas. Envenenou um parente para conseguir a riqueza material que nos ofereceu educação e conforto quando estávamos na terra. Por extrema dedicação a nós 3, não hesitou diante da tentação que o obrigou a infernal compromisso. Dono de uma afeição inquieta, não soube esperar a bênção do tempo e lançou mão de inconfessável processo para nos colocar em um oásis de superioridade mentirosa. Para que ele nos sentisse garantidos e felizes, viveu durante 40 anos consecutivos entre o remorso e o sofrimento, psiquicamente sintonizado com espíritos maliciosos e vingativos das sombras. Mas, na realidade, sobre as aflições dele, nos foi possível atravessar a abençoada existência de progresso e conforto,
numa casa ditosa, feliz, abençoada e farta, sem sabermos que em nossos alicerces espirituais vivia um ato escuro de assassínio e violência. A essa altura, a entidade materializada chorou comovedoramente. Abraçadas as três, num quadro emocionante e mudo, a mãezinha encontrou recursos a fim de prosseguir. Voltaremos, contudo, filhas, ao campo de luta regeneradora e benfazeja. Que vale para nós a paisagem celestial sem a libertação daqueles que amamos? O coração amoroso, atormentado, vai abdicar, vai abrir mão do ingresso numa estrela para persistir ao lado de um ente querido em duelo com as serpentes de um charco. Poderíamos gozar, por acaso, o espetáculo augusto das esferas resplandecentes, ouvindo-lhes a harmonia indefinível numa situação de destaque adquirida à custa daqueles que gemem e desfalecem nas trevas? Abandonar quem nos serviu de degrau em plena subida divina é das mais horrendas formas de ingratidão. O Senhor não pode abençoar uma ventura, uma alegria colhida ao preço de angústias para aqueles que as deram. Estou convencida, filhas, de que há mais grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus, transviados e sofredores, do que no mensageiro espiritual que se dá pressa em comparecer diante do trono do Eterno para louvá-lo, com esquecimento dos próprios benfeitores. Puxa vida, não? Nossa, que coisa nobre. As filhas desta mulher que estão ali estão dizendo que estão tentando já há 6 anos ajudar o pai. Estão ali indo ao plano inferior onde ele se encontra, dando-lhe intuição, dando-lhe o amparo quando ele precisa, mas o homem não aceita porque está preso às entidades viciosas, às entidades negativas. E olha só como a sua esposa, que agora está no plano espiritual, reage. Não, filhinha, nós temos que ajudar sempre. O sol todos os dias lança luz sobre as trevas, nunca se cansa. Nós nos beneficiamos do crime sem sabermos, mas ele passou 40 anos sofrendo para que nós tivéssemos harmonia, tivéssemos conforto, tivéssemos todo o status material que nos permitiu progredir, aprender, estudar. Como negar a ele, por quanto tempo isso seja necessário, a nossa ajuda? Vamos sim, filhas, vamos continuar, vamos envolvê-lo, nós vamos resgatá-lo com o tempo. E isto é fazer o que Deus pediu que fizéssemos. Nossa, puxa, que coisa linda, não é? A gente joga no lixo qualquer pessoa que errou por não obedecer as nossas recomendações. Imagina esta alma luminosa nos ensinando isso. Mas não acabou não. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco nós vamos continuar a ver as lições desta alma linda para todos nós. Eu espero você. Olá, estamos de volta com a terceira parte deste capítulo, Entendimento. Muito bonito, não é mesmo? Espíritos que estão amando mesmo alguém que está numa situação tão ruim como a do Cláudio, filhas amadas, filhas amorosas, a sua própria esposa, agora estão conversando de uma maneira nobre, de forma a ajudar aquele que errou. Não como vítimas dele, mas como alguém que agora deve este concurso. E é o que nós vamos continuar a ver no capítulo que agora a gente vai dar seguimento na leitura. Veja lá. A venerável matrona enxugou o pranto copioso, o pranto abundante, e prosseguiu. Ouvidemos, esqueçamos, portanto, minhas filhas, o que hoje somos.
para socorrer aqueles que, com o propósito de nos servirem, resvalaram, projetaram-se para um despenhadeiro sinistro e tormentoso. Saudemos nossas dívidas secretas com abnegação e devotamento. Mais tarde, eu vou receber o Antônio, o sobrinho envenenado, em meus braços de mãe, reaproximando-o de Cláudio, através da cordialidade e do respeito vividos em comum. Eu lhe ensinarei com alegre ternura a pronunciar o nome de Deus e a desfazer as pesadas nuvens de revolta que lhe empanam, que lhe ofuscam, que lhe cobrem a vida íntima. A fim de incliná-lo à compreensão e à piedade com mais eficiência, eu me comprometi a acolher também no seio materno as 6 criaturas desviadas do bem, às quais se apegou desvairado, louco, nas regiões inferiores, em face da culpa de quem nos foi desvelado amigo. Meu afeto reinará dificilmente num lar repleto de corações menos afins com o meu, onde Jesus me ensinará a soletrar venturosa e feliz a doce lição do sacrifício silencioso. Muitas vezes lidarei com a discórdia e a tentação. Todavia, não podemos acreditar em felicidades de improviso. Conquistaremos, em cooperação abençoada, aquela paz que Cláudio sonhou para nós e que ele próprio não desfrutou. Para que eu parta, porém, no rumo da reencarnação, é necessário que o papai renasça primeiro. Sem esse marco inicial, não posso começar o nosso processo redentor em nova fase. Ajudemo-nos, assim, reciprocamente. Enquanto eu procuro transformar Antônio, reajustando-lhe as fibras afetivas, inclinem vocês duas, o espírito do Pai, a esperança e a meditação reconstrutivas. As jovens derramavam lágrimas comovedoras, em que se misturavam angústia e alegria. E a matrona iluminada, revelando-se em despedida, acrescentou: não desanimem, filhas, o tempo é das mais preciosas dádivas do Senhor, e o tempo nos auxiliará. O porvir, o futuro, nos reunirá de novo em abençoado refúgio terrestre. Eu e Cláudio, então, renovado, receberemos muitos filhinhos, e vocês duas estarão entre eles, reconfortando-nos o coração. Terei sobre o peito algumas pedras preciosas para lapidar, no esforço de cada dia. E dentro da alma, 2 flores em vocês duas, cujo perfume celeste vai me sustentar as energias necessárias à perseverança até o fim. Vocês duas me compensarão de todas as canseiras. Juntas pelo amor imperecível, trabalharemos sustentadas pela lembrança, pela recordação, embora imprecisa, da gloriosa vida espiritual que um dia vai nos acolher felizes e triunfantes. Lembremo-nos de Jesus e avancemos. Terminou de dizer então a emissária, e as moças, provavelmente avisadas de que o tempo permanecia esgotado, abraçaram-na de encontro ao coração, sedentas de carinho. A mãezinha beijou-as enternecida e, após nos saudar cordialmente, voltou à tribuna, em cujo topo desapareceu ao nosso olhar, numa onda de neblina evanescente, aquela que vai se desfazendo, que passa como uma névoa. Nós nos entreolhamos em lágrimas, como quem tiver a permissão de repousar a mente em branda melodia. As irmãs retomaram o lugar que ocupavam antes,
e uma música balsâmica, uma música suave, se fez ouvir, renovando-nos o ambiente, obedecendo, certamente, ao intuito de nos modificar o campo vibracional. Pensando na incomensurável, na sem medida bondade do Pai, recordei os laços afetivos que me ligavam ao passado e observei mais uma vez que todas as medidas do bem são planejadas e pacientemente executadas por aqueles que se angelizam nas virtudes do céu, lastimando intimamente as oportunidades que eu perdera noutro tempo, quando o verdadeiro entendimento da vida ainda não me felicitava o espírito. Eu ainda não havia voltado a mim mesmo dessa salutar divagação, dessa viagem mental, quando um outro lençol de alva substância, coroada de tons dourados, se fez visível no alto. Em breves instantes, revestida de luz, outra mensageira surgia na tribuna. Dos olhos irradiava doce magnetismo santificante. Trajava um peplo, uma túnica feminina, construída em fina gaze azul radiosa, e desceu ereta e digna, olhando-nos suavemente à procura de alguém com interesse particular. O instrutor Gúbio ergueu-se reverente e caminhou na direção dela, como um discípulo submisso. A recém-chegada pronunciou frases de paz sem afetação e endereçou a ele uma palavra em tom de infinita ternura. Irmão Gúbio, agradeço-te o concurso dadivoso. Creio haver chegado efetivamente o instante de aceitar a tua ajuda fraterna em favor da libertação de meu infortunado Gregório. Espero há séculos pela renovação e pela penitência dele. Impressionado pelos imensos recursos do poder no passado distante, cometeu hediondos crimes da inteligência. Internado em perigosa organização de transviados morais, especializou-se depois da morte em oprimir ignorantes e infelizes. Pelo endurecimento do seu coração, conquistou a confiança de gênios cruéis, desempenhando presentemente a detestável função de grande sacerdote em mistérios escuros. Chefia condenável falange de centenas de outros espíritos desditosos, cristalizados no mal e que lhe obedecem com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. Agravou o passivo de suas dívidas clamorosas, trazidas da insânia terrestre, e vem sendo instrumento infeliz nas mãos de inimigos do bem, poderosos e ingratos. Porém, há 50 anos, já consigo aproximar-me dele mentalmente. Recalcitrante, teimoso e duro, a princípio, Gregório agora experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Já lhe surpreendo no espírito rudimentos de necessária transformação. Ainda não chora sob o guante, sob a pressão do arrependimento benéfico e parece-me longe do remorso salvador. Entretanto, já duvida da vitória do mal e abriga interrogações na mente envilecida, na mente vil, na mente baixa, desonrada. Não é tão severo nos comandos dos espíritos desventurados que lhe seguem as determinações, e o colapso de sua resistência não me parece muito distante. Agora chegou Gregório. Lembram-se da introdução do nosso estudo? Quem era esse Gregório? Era um papa, Gregório VII.
E você vê que depois que ele desencarnou, continuou fazendo as coisas erradas e passou a ser instrumento de entidades mais perversas ainda. E agora ele é o grande sacerdote das trevas ali naquela região. Ele ainda está sendo cultuado por concessão de espíritos piores do que ele, que o dominam e que o induzem. Esta provavelmente deve ser aquela Matilde que também vimos, não é mesmo? Que está há mais de século acompanhando este espírito e que agora faz 50 anos começa a perceber que ele está ficando meio cansado, assim, meio decepcionado, ainda não chora, ainda não tem remorso, mas ele já está duvidando de que o mal possa vencer. E agora está chegando a hora, então, depois de séculos, dos dois começarem, ela e Gúbio, a trabalhar para reerguer Gregório. E então nós vamos, no próximo bloco, terminar este capítulo vendo quais são as recomendações de Matilde. Eu aguardo você. Estamos de volta com o último bloco deste capítulo que está tratando do entendimento, o capítulo 3, entre dois espíritos e seus respectivos auxiliares. E agora estamos vendo o assunto chegar a Gregório. Então aquela entidade maravilhosa está se dirigindo a Gúbio, explicando o que ela precisa dele. E o texto vai continuar a nos explicar isso também. Vamos lá? Diz André Luiz: nesse instante, notei que a venerável matrona derramava lágrimas discretas, que lhe deslizavam na face como sementes de luz. Parou por alguns momentos, controlada pelas reminiscências, pelas lembranças dolorosas, e continuou: Irmão Gúbio, perdoe-me o pranto, que não significa mágoa ou desfalecimento, esmorecimento. Na pauta, na forma como os humanos julgam, meu filho espiritual, veja só, ela diz, meu filho espiritual, não é filho físico, ela não foi mãe dele, meu filho espiritual será talvez um monstro, mas para mim é a joia primorosa do coração ansioso e enternecido. Penso nele como se houvera perdido a pérola mais linda num mar de lama e tremo de alegria ao considerar que vou reencontrá-lo. Não é paixão doentia que vibra em minhas palavras. É o amor que o Senhor acendeu em nós desde o princípio. Estamos presos diante de Deus pelo magnetismo divino, tanto quanto as estrelas que se imantam umas às outras no império universal. Não encontrarei o céu sem que os sentimentos de Gregório se voltem igualmente para a eterna sabedoria. Alimentamo-nos na criação com os raios de vida imperecível que emitimos uns para com os outros. Como surpreender a perfeita ventura, a perfeita felicidade, se recebo do Filho amado tão somente raios de força em desvario, de forças enlouquecidas, em desequilíbrio? O nosso orientador olhou-a de olhos úmidos e rogou: Nobre Matilde, estamos prontos. Dita as ordens. Por mais que fizéssemos por tua alegria, nosso esforço seria pobre e pequenino diante dos sacrifícios em que te empenhas por nós todos. Num sorriso triste, a respeitável senhora prosseguiu: Dentro em breves anos eu descerei para a tempestade das lutas carnais, a fim de esperar Gregório em existência de resgate difícil e doloroso. Eu o educarei sob princípios superiores que regem a vida. Crescerá sob minha inspiração imediata
e receberá a prova perigosa e aflitiva da riqueza material. É de nosso plano que ele acolha, no curso do tempo, em trabalho gradativo, a extensa legião de servidores viciados que hoje o seguem e a ele obedecem, a fim de encaminhá-los, tanto os possivelmente encarnados quanto os desencarnados, através do caminho, do carreiro de santificação pela disciplina benéfica em construtivo suor. Sofrerá calúnias e vilipêndios, será desprezado, será muita vez humilhado à face dos homens, triunfará nos bens transitórios e nas honrarias mentirosas, receberá no desdobramento da tarefa salvadora tentações de toda espécie que lhe serão desfechadas pela colônia de ignorância, perversidade e delinquência a que atualmente se filia, e conhecerá, depois de experiências inquietantes, a deserção, a fuga dos falsos amigos, o abandono, a miséria, a enfermidade, a velhice e a solidão. Ele se apagará profundamente, ou se apegará, melhor dizendo, profundamente ao meu carinho na infância, na mocidade e na madureza. Entretanto, na colheita de provações mais duras, eu o terei precedido na viagem do túmulo. Nessa época, porém, que pressinto de tão longe, meu coração materno, embora na esfera espiritual, o encorajará passo a passo na direção do esperado triunfo. Nas amarguras e desilusões que o ajudarão a reestruturar e aperfeiçoar os poderes da mente, minha voz de amor eterno será por ele registrada com mais precisão. Até lá, porém, Gúbio, me compete trabalhar muito e sem desânimo, com incessante aproveitamento das horas. Moverei as cordas da intercessão sublime, mobilizarei meus amigos, rogarei a Jesus fortaleza e serenidade. Iniciaremos a liberação com o teu abençoado concurso na zona abismal, na zona do abismo, aquela profunda. A veneranda mensageira fez ligeiro intervalo e, concentrando o olhar sobre o nosso instrutor, acrescentou com nova inflexão de voz: você vai atender Margarida, que foi a tua filha amantíssima, e que a Gregório ainda se encontra imantada por teias escuras do passado, e colaborarás com o meu devotamento materno para que na alma dele se converta a revolta, a sublevação em humildade e a frieza em calor. Encontrando-o, vista você a capa do servo prestimoso e fala-lhe em meu nome. Sob o gelo que lhe cristaliza os sentimentos, descansa, ainda sem ter sido apagada, a chama do amor que nos une para sempre. Disponho agora da permissão de me fazer sentir e acredito que, à face da tua amorosa tarefa, o espírito endurecido será movido. Eu sei quanto te custa o mergulho, a incursão nos domínios da dor, porque só aquele que sabe amar e suporta consegue triunfo nas consciências que se degradaram no mal. Entretanto, meu amigo, os dons divinos descem sobre nós, dentro de justas condicionais. O Senhor nos enriquece para que enriqueçamos a outros. Dá-nos alguma coisa para ensaiarmos a distribuição de benefícios que lhe pertencem. Ajuda-nos a fim de que ajudemos, por nossa vez, os mais necessitados. Mais recolhe quem mais semeia. Diante daqueles olhos divinos, agora velados de lágrimas que não chegavam a cair, Gúbio valeu-se do intervalo e considerou reverencioso:
Abnegada Matilde, sou pequenino em excesso para merecer-te as palavras. Onde existe a alegria, o sofrimento não se detém. Socorreste-me com a tua intercessão, amparando-me o zelo afetivo perante as necessidades de Margarida. Um coração paternal é sempre venturoso em se humilhando pelos filhos que ama. Sou simplesmente teu devedor. E, se Gregório me flagelasse nos círculos em que domina, semelhante aflição se converteria igualmente em júbilo dentro de mim. De qualquer modo, ele me recordará tua bondade e teu devotamento, apoiando-me os propósitos de descer para servir. As dores que me acarretasse seriam abençoados espinhos nas rosas que me ofereceste. Em teu nome salvarei minha filha, cuja experiência atual no corpo denso nos é sumamente importante às reencarnações futuras. Trabalharei reconhecido a oportunidade que você me deu. Lutarei encorajado e feliz. E mostrando intenso júbilo e grande esperança na expressão fisionômica, a senhora agradeceu com palavras generosas e concluiu: ao terminares a fase essencial de tua missão nos dias próximos, sobre o que serei notificada por nossos mensageiros, irei ao teu encontro nos campos de saída. É o limite entre a esfera superior e a esfera inferior, que eles chamam assim. Então, quem sabe, é provável que se verifique o encontro pessoal que eu almejo há muito tempo, porquanto Gregório virá possivelmente em tua companhia, até a um ponto em que, de alguma sorte, a manifestação da luz será possibilitada diante das trevas. A emissária acentuou a expressão brilhante do rosto, exteriorizando a doce expectativa que lhe povoava a alma e considerou: a hora é chegada, o Senhor estará conosco, há tempo de plantar e tempo de colher. Gregório e eu semearemos de novo, seremos mãe e filho outra vez. Detendo-se particularmente sobre o nosso instrutor, falou estática: possam minhas lágrimas de alegria orvalhar-te o espírito laborioso. Eu te seguirei à ação e me aproximarei no instante oportuno. Creio na vitória do amor, logo resplandecerá o minuto do reencontro. Nesse dia abençoado, Gregório e os companheiros que mais se afinarem com ele serão trazidos por nós a círculos regeneradores. E dessas esferas de reajustamento, conto reorganizar elementos ante o futuro promissor, sonhando em companhia dele as realizações que nos competem alcançar. Gúbio pronunciou algumas frases de compromisso fraterno. Trabalharíamos sem descanso, desvelar-nos-íamos pela execução das ordens afetuosas. E então a singular entrevista terminou entre as preces de gratidão ao Eterno Pai. Terminado aquele culto vivo de amor imortal, nos despedimos da família cristã que ali se congregava. E ali fora, a noite se fazia mais bela. A lua reinava num trono de azul macio, constelado de estrelas luzentes. Ergui para o instrutor os olhos repletos de indagações, mas Gúbio, afagando-me os ombros, delicadamente murmurou: repousa a mente e não perguntes por agora. Amanhã seguiremos na direção da tarefa nova, que nos exigirá muita prudência e compreensão fraternal. E convence-te de que os serviços nos esclarecerá com a sua linguagem viva. E é o que nós dizemos agora a você. Esperemos para o próximo capítulo, numa cidade estranha, e aprenderemos muito com ele. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, e nós esperamos você no nosso próximo O Espírito da Letra. Muita paz.